Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que já tenham tomado café, já estejam aí preparados para a nossa aula. E hoje nós daremos continuidade à nossa aula anterior, quando nós falávamos ali sobre as 5 competências que são analisadas no Enem, certo? E nós já falamos aí sobre a primeira competência que está relacionada à forma culta, tá certo? A forma culta da escrita, onde você deve produzir um texto escrevendo corretamente, respeitando os sinais de pontuação. E nós falamos também em relação à competência 2, né, que é a capacidade de interpretar a proposta que é dada ali, né, pelo corretor, pela pessoa que propõe a redação, para que você analise essa proposta, analise os textos motivadores que são dados, para que você possa montar teu argumento, possa montar a estrutura da tua redação. E nós analisamos também a competência 3, que falava aí do repertório sociocultural, daquela bagagem que você já traz e coloca ali na tua redação, dando um ponto superior à tua redação, né? Dando uma qualidade à tua redação, dando informações extras à tua redação, tornando assim a tua redação diferente das outras. Eu sei que vocês querem ser melhor no que vocês fazem, né? Então, vamos caminhar nesse destino de produzir redações, e a prática vai trazendo aí o aperfeiçoamento. À medida que vocês vão praticando a redação, vocês vão melhorando e, consequentemente, a nota vai ser melhor, certo? Então, nós falamos aí sobre as 3 competências e hoje nós vamos continuar falando sobre a competência 4, que ela é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Se nós já falamos ontem sobre o repertório cultural, aquele que você deve ter para argumentar, para justificar a tua opinião, para opinar. Hoje nós vamos falar dessa competência que ela vem para ligar, interligar essas informações, tá? Nessa competência 4, ela fala da estrutura que o texto toma de se ligar um parágrafo a outro, se completando. Tá? Nós vamos usar muita coesão aqui. O que é coesão? Vem lá do coser. O que é coser com S? Costurar, tá? Então, tem que ter coesão num texto porque ele é costurado, ou seja, uma informação vai complementar a outra, ou vai dar suporte para outra, ou vai dar confirmação para outra, certo? Então, nessa competência veio para isso, para que você utilize a coesão no teu texto para ficar um texto coeso. Mas para isso nós vamos usar algumas coisas, conectivos, nós vamos usar algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então nós falamos sobre essa coesão textual, que é o que nós acabamos de falar, né? Que é juntar as partes, coser, costurar. Todas as vezes que você ouvir falar de coesão, você vai lembrar aí que você tem que costurar algo, juntar partes, tá bom? E normalmente a gente sabe aí para uma redação ser estruturada, ela tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Vocês estão cansados de saber isso, não é? Então, vamos falar um pouquinho dessa estrutura. Nós sabemos que para um parágrafo, como eu já tenho lido, já tenho analisado, eu vejo que quando uma introdução tem um único parágrafo, corre um sério risco de ter uma introdução fraca, ou seja, uma introdução que não tem introdução, um parágrafo que não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, para aí, a senhora está me dizendo que um parágrafo também tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão? Sim, eu estou dizendo isso. O parágrafo é uma mini dissertação, então ele necessita ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? E para isso ele pode aí ter 2 frases, 3 frases, tá? Ele não pode ser somente uma frase e que ele vai correr um sério risco de ser um parágrafo fraco, um parágrafo incompleto.
Então ele pode ter 2 frases, ele pode ter 3 frases, tá? Porque às vezes a gente fala assim, são um parágrafo, aliás, é um parágrafo para a introdução, são 2 para o desenvolvimento, um desenvolvimento, né, coerente, e um parágrafo para a conclusão. Aí você pensa que um parágrafo é uma frase imensa, e não é. Num parágrafo pode vir vários períodos, certo? Então, é como se fosse um parágrafo, como se fosse uma mini dissertação, que ela também precisa ser compacta, precisa ser coerente e precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá bom? Esquece esse negócio de um parágrafo é uma frase grande. Não é, tá, gente? Como eu tô falando pra vocês, ele pode ter vários períodos, tá bom? Nós temos também conectivos, como eu falei para vocês. O que são os conectivos? Como o nome já diz, conecta. Ele faz a ligação ou ele retoma ao que foi dito anteriormente. Nós falamos muito, como é que eu vou fazer para não repetir uma palavra, né? Como é que eu vou fazer para não repetir aquela palavra que eu já disse? Que termos eu posso usar para não repetir? Você pode usar um substantivo, você pode usar um adjetivo, tá? Como eu dei o exemplo, né, por exemplo, a internet faz a diferença na vida das pessoas. A internet faz a diferença na vida das pessoas, pois a internet conecta pessoas e a internet facilita a comunicação. Olha aí, internet. O que eu posso fazer? Posso dar substantivos para essa palavra, eu posso dar um adjetivo, posso dar qualquer coisa que substitua a internet e faça o meu texto não se tornar repetitivo. A internet conecta pessoas, pois ela é uma ferramenta que auxilia na comunicação entre elas. Pronto. A internet ajuda as pessoas, pois ela é uma ferramenta que auxilia a comunicação entre elas, tá? Então, nós temos que buscar palavras que correspondem ali, palavras sinônimas que correspondem àquela palavra, para que eu não venha tornar uma redação fraca, uma redação que seja muitas palavras repetitivas, tá bom? Porque quando o corretor vê isso, ele pensa que o seu vocabulário é fraco, tá? Então, nunca fica repetindo uma palavra numa redação. Tenta buscar palavras correspondentes a ela, palavras sinônimas a ela, tá bom? E como eu já falei, nós temos os conectivos, e esses conectivos, eles aumentam o teu repertório, eles sempre fazem a retomada àquilo que foi falado, ele acrescenta algo. Se ele for um conectivo de adição, tipo, além disso, ademais, não só, mas também são conectivos de adição, que eles podem ser acrescentados para informar uma ideia que você vai falar algo. Por exemplo, além disso, ainda existe essa outra possibilidade. Nós temos os conectivos de oposição, que são aqueles conectivos que nós podemos usar quando, por exemplo, essa medida foi tomada, porém não foi o suficiente. Quando você quer opor alguma coisa, alguma informação, porém, contudo, todavia, certo? Esses são os conectivos de oposição. Nós temos também os conectivos conclusivos que nós usamos aí na nossa conclusão, né? Contudo, portanto, aliás, contudo é de oposição. Logo, dessarte, conclui-se, portanto, tá bom? Então, esses conectivos, eles fazem aí referência, eles te dão, é como se eles te dessem uma ponte para que você passasse para outra parte tranquilo, sem deixar aquilo incompleto. Nós devemos evitar a repetição o máximo que nós pudermos, tá? E esses conectivos, 99% deles vem depois de um parágrafo. Por quê? Fiz o ponto parágrafo aqui, o conectivo já vem conectando aquilo que eu falei, continuando, dando a coesão, costurando, juntando, tá certo? E aqui estabelece como eu falei, a estruturação dos parágrafos, né? Que esses parágrafos têm que ser estruturados, interligados um ao outro, tá? E estabelecer uma relação lógica entre os períodos. Quando eu falo que eles devem ser interligados, eu falo a respeito disso. Porque eu não posso colocar aqui no meu parágrafo uma informação, no segundo outro. Eles têm que estar interligados, eles têm que estar se comunicando para que eu possa fazer uma redação de excelência, de êxito, tá bom?
Com certeza na prática nós vamos estar identificando onde usar esses conectivos, tá? Nós vamos na prática, é mais fácil de associar, mas por enquanto é importante você conhecer essa competência 4. Por quê? Porque você vai escrever correto, você vai interpretar corretamente, você vai usar seu repertório, os seus argumentos, mas você vai ter que ligar as palavras corretas, você vai ter que interpretar corretamente, você vai ter que usar seu repertório. E essa competência 4, ela vem para ligar isso tudo. Porque se não tiver essa coerência, essa junção dessas partes, você pode ter uma ótima escrita, você pode escrever corretamente, aliás, você pode aí ter ótimos argumentos, mas não vai funcionar porque eles não se interligam, eles não se completam, tá certo? E agora nós chegamos na quinta e última competência. Isso mesmo, por ela ser última, ela trata aí da nossa proposta de intervenção. Como eu falei, toda redação, toda proposta de redação, ela traz uma problemática, tá? Essa problemática, ela pode ser a respeito da sociedade em geral ou de um grupo em específico, como no caso, racismo é contra a raça, uma raça específica, né? Ou pode ser também de uma sociedade, uma problemática social, né, que afeta a todos. E essa problemática, ela tem que ter aí opções, sugestões para sua resolução, tá? E aí entra essa quinta competência, que vem trazendo o quê? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Claro que eu não preciso falar para vocês, né, em relação a respeitar os direitos humanos, mas é proposto essa competência na redação, porque são todos os tipos de pessoas que fazem a redação. E na redação de 2019, houveram assim muitas propostas de intervenção que feriam os direitos humanos, tá? Era como o que era uma proposta em relação à comunicação. Alguém escreveu a respeito que podia tirar o direito de liberdade de expressão, ou seja, fere os direitos humanos, é contra a Constituição. Então, por isso eles acrescentaram isso, né? Tem que respeitar os direitos humanos, essa proposta. Então, todas as vezes que você for elaborar uma proposta de intervenção, uma proposta de resolução daquela problemática, você tem que levar em conta isso. Embora você seja radical, talvez, mas você tem que levar em conta essa informação que traz, né, em relação aos direitos humanos. Você tem que levar em conta isso. E como pessoa, como ser humano, o justo é isso, olhar o outro, levar em conta isso, respeitar o outro, né? Certo. Então, o que você deve fazer para você ter uma boa proposta de intervenção, tá? Nós temos aqui, escrever 2 propostas de intervenção. Professora, o que é essa proposta de intervenção? É a resolução da problemática, é a tua sugestão para se resolver aquele problema. Mas por que eu não posso escrever só uma? Porque pode correr o risco da tua única proposta não ser o suficiente para você ter uma nota boa. Então não é errado você escrever duas propostas, pelo contrário, te dá aí uma abertura para que talvez, se a primeira proposta não foi tão completa, a segunda seja, né? Então, você pode sim escrever 2 propostas de intervenção na conclusão da tua redação. Uma coisa que você tem que levar em conta o que eu vou falar agora é muito, muito, muito importante. O que tem que ter desde o início até o final da tua conclusão na tua redação? O que tem que ter? Quem vai fazer? Você identificou a problemática, você identificou ali o problema, agora você vai ter que dar sugestões para resolver aquele problema. Então, quem vai fazer o que você propõe para resolver o problema? É o governo? São os estados? É a família? São as ONGs? É a mídia? É a escola? É a polícia militar? A polícia federal? É a polícia civil? Você tem que direcionar quem vai fazer essa ação para a intervenção aí na tua conclusão. Outra coisa que você tem que, isso tem que ser claro
na tua conclusão, tá bom? Começar aí com quem vai fazer. Quem vai fazer essa ação? Qual é o agente, na verdade, que vai ser responsável para fazer essa ação? Vamos lá? Depois, o quem vai fazer? Você já identificou? O governo vai fazer? O governo tem que criar? Então, você já identificou? Você vai detalhar o que ele vai fazer, o que a família vai fazer, o que o governo vai fazer, o que a polícia vai fazer, o que as ONGs vai fazer, o que a mídia vai fazer. Então, quem vai fazer e o que ação esse agente vai fazer, tá? Depois que você já detalhou aí, como vai fazer? E aí? Como esse agente vai fazer? Você vai detalhar. Para que vai fazer? Com que finalidade vai fazer? Quando eu falo aí, quem vai fazer, eu sempre vou retomar isso, tá? Porque isso é muito importante. Quem vai fazer? Eu me refiro à escola, eu me refiro às ONGs, eu me refiro à mídia, eu me refiro à família, eu me refiro ao MEC, ao Ministério da Educação, eu me refiro ao governo federal, eu me refiro aos estados, tá? Eu tenho que identificar na minha ação quem vai ser o agente da ação. Eu tenho que identificar o que vai ser feito, certo? O que vai ser feito por esse agente? Vai ser a fiscalização? Vai ser feiras comunitárias? Vai ser criação de disciplina? Você vai identificar o que aquele agente vai fazer. Como ele vai fazer é o modo meio. Você vai ouvir muito aí falar sobre o modo meio. Vai ser as atitudes, as ações que vão ser detalhadas para aquela intervenção, para que aquela intervenção seja realizada, tá? E por fim, a finalidade. Para quê? Vai melhorar em quê? Vai mudar o quê? Certo? Então, essa quinta e última proposta de intervenção, eu ia dizer que ela é mais importante, mas não é, porque todas, como eu falei, na competência 4, todas se interligam, né? Mas essa quinta é aquela que vai fazer o coração da professora, assim, sacudir e falar assim, nossa, mas que redação é essa, tá? É aquela que vai fechar, é aquela que você vai mostrar que você entendeu a problemática, que você reafirmou aquela problemática ali no desenvolvimento, mas na conclusão você vai fazer ali o coração do corretor balançar. E uma opção aí que eu dou, uma sugestão, é que você termine a tua redação com uma frase de efeito, reflexivo, para que a pessoa venha refletir a respeito dessa problemática, tá certo? Essas foram as 5 competências. Agora sim nós podemos passar para o próximo passo, que é a produção, né, a prática, porque nós vimos agora a teoria, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, tá? Inclusive, nós aprendemos mais o que nós podemos fazer, né? Então, nós temos aí liberdade para fazer uma redação de excelência. Então, nós vamos agora para a próxima parte, que é a construção de uma redação, tá? A estrutura de uma redação, com textos motivadores, para que vocês possam pegar esses textos e identificar ali o que você pode tirar e aproveitar desse texto e colocar em prática um pouquinho do que você aprendeu nesses vídeos nossos falando sobre as 5 competências que são analisadas para uma redação de excelência. Eu espero que tenha contribuído com o teu aprendizado e agora vamos lá colocar a mão na massa, tá certo? Tchau, tchau, eu te aguardo no Zoom agora mesmo. Já estou indo para lá te aguardar. Tchau, tchau.